Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom a gente se reunir na presença do Senhor para adorar e de todo o nosso coração dedicar ao Senhor nesses momentos também. Esse momento onde nós estamos irmanados na presença do Senhor, juntos como igreja, como corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Zacarias, capítulo 3, o texto para a nossa meditação nesta noite. Zacarias, capítulo 3, de 1 a 10. Zacarias, capítulo 3, de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Punham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Nós vamos orar ao nosso Deus para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Deixe a semente que Ele já tinha no propósito em nosso coração nesta noite. Amém? Que Ele faça algo em nossas vidas e que ao ouvir a palavra de Deus, o Senhor venha transformar as nossas vidas.
Oremos. Maravilhoso Deus, nós nos curvamos diante do Senhor nesta noite, mais uma vez, e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que manifestes, ó Deus, sobre as nossas vidas a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, e venha falar ao nosso coração. Nós entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas. Prepara, ó Deus, a terra do nosso coração, para receber de Ti, o deixar da Tua semente, o implantar, ó Deus, da Tua semente, da Tua palavra em nossas vidas, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, era comum, antigamente, quando as nossas mães não tinham tantos recursos, e o sabão daqueles tempos antigos, dos tempos mais antigos aí, não é do tempo de vocês, é do meu tempo, vocês não conhecerão, mas dos tempos mais antigos possíveis, os filhos mancharem as roupas e levarem as roupas para casa, as roupas manchadas, e às vezes não tinha como tirar algumas manchas. Será que ainda hoje tem como tirar algumas manchas de algumas roupas? Principalmente quando cai ali a água sanitária daquela roupa mais bela, talvez que você tenha lá no seu guarda-roupa. Quem sabe, talvez se cair e manchar, vai ficar difícil só se pintar, né? Só se pintar. Então, é interessante ao observarmos esse texto, que aqui nós encontramos o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias, ele tem visões. O livro do profeta Zacarias, ele é um livro de visões. Ele tem muitas visões a respeito do povo de Deus, a respeito do povo de Israel. E Deus, então, naquela época, ele falava por meio de visões. Era uma forma de Deus falar. Então, nesse texto, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui algumas lições para as nossas vidas a respeito do sacerdote das roupas sujas. O sacerdote das roupas sujas. Do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos a defesa que Jesus faz de nós. Do versículo 4 ao versículo 5, a limpeza que Jesus faz por nós. Do versículo 6 ao versículo 7, o desafio que Jesus faz a nós. E do versículo 8 ao versículo 10, Jesus traz libertação. Logo de início, então, nós encontramos a defesa que Jesus faz por nós. A defesa que Jesus faz por nós, exatamente isso. O versículo 1 ao versículo 3. Deus me mostrou, é uma visão. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. É Jesus, o anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Olhe bem, Satanás, ele, com base na lei, ele tem tudo
em seu favor para nos acusar. A Bíblia o chama de acusador, de difamador. A palavra diabolos no grego é difamador. É a palavra que se refere à atitude de difamar alguém. Então nós encontramos aqui a figura de um sacerdote, o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote, ele tinha a prerrogativa de função de orientar o povo, de se envolver nos sacrifícios litúrgicos, para conduzir o povo. Há uma diferença entre profeta e sacerdote. O profeta, ele recebe a mensagem de Deus e transmite para o povo. É de Deus para o povo. O sacerdote não. O sacerdote, ele fala em nome do povo. Ele fala a Deus em nome do povo. Ele representa o povo. Mas nós encontramos o sacerdote, segundo o texto, diz que ele está com as roupas sujas. Roupas sujas. A figura do sacerdote Josué, com as roupas sujas, é inaceitável. É uma situação vil. É uma situação imunda. É uma situação que nos remete a alguém que transgride a lei. Então, o sacerdote, ele, no Antigo Testamento, não poderia se apresentar. É tanto que ele oferece a Deus os sacrifícios, os holocaustos no Antigo Testamento, não só pelo povo, mas por ele também. Porque o sacerdote estava com as roupas sujas. Queridos irmãos, a Bíblia diz que o pecado, ele manchou as nossas roupas. Nós estávamos com as vestes sujas. E Satanás, ele como nosso opositor, lá em Apocalipse vai dizer que ele é a antiga serpente. Ele vai nos acusar dia e noite diante de Deus. Mas é interessante que nós encontramos então aqui algo que vai mudar um pouco a conotação. Porque nós encontramos não somente o Jesus que faz a nossa defesa. É um texto que, na verdade, acaba trazendo para nós a ideia de uma ação judicial, onde você encontra o promotor, o acusador, né? E você encontra o advogado, e você encontra o réu. O sacerdote aqui, irmãos, ele é o réu. E ele não pode fazer absolutamente nada. E é por isso que o texto diz que Satanás, ele vem para se opor, para acusar. Mas nós encontramos a defesa em Cristo Jesus. Quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, vamos na primeira epístola de João. No capítulo 2, diz o texto: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, ele é o nosso advogado. Jesus, ele é aquele que faz a limpeza. Ele nos fornece a limpeza, a pureza. Olha o versículo 4 aí. Tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas.
a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. É interessante a gente observar a ideia aqui de limpeza, porque é o anjo do Senhor, é a segunda pessoa da Trindade que realmente nos fornece a limpeza. Zacarias sabia que o povo de Deus havia pecado, havia se desviado, havia se tornado e se feito idólatra. Até mesmo os sacerdotes, até mesmo quem tinha autoridade, eles pecaram contra Deus. Mas o texto fala da limpeza das vestes que Jesus fornece. Observe aqui. Quando a gente faz a aplicação para o Novo Testamento, nós sabemos que Deus pegou os nossos pecados, Ele pegou as nossas vestes sujas e colocou-a nas costas de Jesus, quando Ele pagou pelos nossos pecados lá na cruz. Nós estávamos com as vestes completamente sujas, e não poderíamos comparecer diante de Deus. Nós não poderíamos comparecer diante de Deus. Então, Jesus veio exatamente para limpar as nossas vestes. E eu quero que você então abra o texto, lá de Isaías 64, versículo 6. Está falando sobre isso. Mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então aqui quando diz como o trapo da imundícia, as nossas justiças são como o trapo da imundícia, ou seja, vestes sujas. Vestes sujas. Nós podemos trazer a lembrança dos irmãos, aquele episódio lá do filho pródigo, que depois que ele sai, que ele vai extravasar, que ele vai gastar tudo, todos os seus bens, tudo, e de repente, em um dado momento, ele se arrepende, e ele lembra que na casa do pai ele tinha pão com fartura, depois que ele estava completamente acabado, as vestes sujas. Diz o texto que ele foi para o local dos porcos, comer as alfarrobas que os porcos comiam. Então as suas roupas estavam sujas. E nós vemos então que quando ele volta arrependido. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Mas o que é que vai acontecer então? Vamos abrir lá no texto de Lucas. Lucas capítulo 15. Versículo de número 20 em diante. Observe. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, e aqui vem o texto:
Trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Melhor roupa ele iria vestir agora. Tirar aquela roupa suja. Tirar aquela roupa desgastada. Tirar aquela roupa embotada pelo pecado. E agora ele coloca roupas novas. A melhor roupa. Que coisa maravilhosa. Isso aqui denota mudança. A mudança que acontece na vida, a restauração, a transformação que o Senhor faz em nossas vidas. Mas vamos lá para Apocalipse também, falando dessa limpeza que Jesus fornece. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Diz o texto: alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, nós podemos perceber que a igreja recebe roupas novas, uma roupa limpa, vestes. Lá em Isaías 61 vai dizer, vestes de louvor, ao invés de cinza, de um espírito angustiado. Então, nós podemos perceber, olhe bem, vamos voltar lá para o texto de Zacarias. No versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, preste atenção, Satanás ele julga, ele se opõe, ele quer condenar, ele só quer condenar. E ele lembra, existe realmente uma situação em que o pecado faz a separação do povo da presença de Deus. Agora observe aí, o versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? O Senhor escolheu Jerusalém. Existe o remanescente fiel no meio do povo de Deus. Deus já havia tirado o seu tição do fogo. Deus já havia tirado Jerusalém, ele havia escolhido Jerusalém, de modo que Jerusalém já gozava das venturas na presença de Deus. Agora olhe bem, Deus, ele olha para nós. Quando Deus olha para você, ele vê você tão perfeito como Cristo. Deus, ele nos olha e ele nos vê lá do céu. Pensemos assim, ele olha para nós e ele nos vê
tão limpo, tão perfeito, como Cristo. Ele já olha para você hoje tão perfeito e vê você tão perfeito, tão limpo como Cristo é. Pastor, isso é uma heresia. Queridos irmãos, a gente precisa pensar aqui um pouco na questão do termo eternidade. O termo eternidade não significa tempo sem fim. Eternidade, na eternidade, tudo é presente. Tudo é presente. Deus já havia escolhido. Satanás se levanta para acusar. Porque o propósito dele é somente acusar. Para que muitos possam, como ele, já sentenciado, irem para o mesmo local onde ele está. Então preste atenção, se na eternidade tudo é tempo presente, nós precisamos pensar aqui em algumas coisas. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, versículo 6. Olha só o que diz esse texto. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Oh, ele nos fez. Você já morreu? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Queridos irmãos, este aqui, de fato, é o ponto de vista da eternidade. É da perspectiva de Deus. Porque na perspectiva de Deus, eternidade não significa tempo sem fim, significa tempo presente na eternidade. De modo que, agora eu quero que você possa ir para Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos lá para Romanos. Olhe o que diz o versículo 29. Acompanhe, depois vamos passar para o 30. Portanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou. Agora o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pretérito perfeito. Na visão de Deus, em outras palavras, queridos irmãos, nós já estamos na glória. Já aconteceu a vinda de Jesus, o julgamento final. Nós já fomos nos encontrar com o Senhor nos ares. Já recebemos um novo corpo, agora incorruptível. E já estamos na glória, com novas vestes. Não mais com aquelas vestes sujas. Porque diante do foco e da perspectiva de Deus, não existe. Para nós é que existe esse tempo aqui. Mas na eternidade, nós já estamos salvos. Nós já estamos na presença do Senhor. É só uma questão de tempo. O nosso tempo cronológico está se desenvolvendo, se desenrolando.
Você pode perceber que lá em Apocalipse, Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Para Deus não existe esse tempo para nós. Na eternidade, Deus, de fato, para Deus tudo é tempo presente. É por isso que nós já fomos salvos, fomos escolhidos. E você pode ver todos esses verbos, ele já nos justificou. Ele já nos salvou. Então, queridos irmãos, Jesus, ele faz a limpeza em nossas vidas. Quando a gente fala de imputação em teologia, é exatamente isso, essa ideia de que Deus, ele pegou as nossas vestes sujas. Ele pegou os nossos pecados e colocou sobre os ombros de Cristo. Cristo carregou os nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram colocados nos ombros de Cristo. De modo, meus amados irmãos, que hoje a igreja já pode desfrutar dessa ventura gloriosa. Como isso nos alegra! Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele pega a sua justiça, computa em nós, em nossas vidas. Porque a justiça de Cristo é perfeita. A nossa não, todas as nossas justiças são como um trapo da imundícia. Mas a justiça de Cristo não, ela é perfeita. Então houve uma troca, imputação. Ele levou, carregou os nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos deu novas vestes. E agora eu quero que você volte então lá para o texto de Apocalipse, capítulo 19, para a gente ver algo aqui nesse texto. Quando o texto diz assim, no versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Observe que nós podemos entender que os atos de justiça de Cristo, ao serem computados em nós de fato agora passamos a revelar exatamente atos de justiça. É por isso, meus amados irmãos, que logo vem o desafio que Cristo faz, lá em Zacarias, do versículo 6 ao versículo 7. Observe aí, capítulo 3 de Zacarias, voltando agora para Zacarias. Protestou a Josué e disse, o anjo do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Queridos irmãos, aqui nós temos um desafio. Se Jesus se levanta em nossa defesa, e ele veio, e ele desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, desde ao meio-dia até as 3 horas da tarde, ele sofre, debocha-se de Jesus. Ele passa por todo aquele sofrimento, por nós. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus então passa pela morte, pela dor da morte, de carregar, como nós vimos hoje pela manhã na escola dominical, ele carregou, houve a separação, o espírito voltou para Deus, o seu corpo foi para a sepultura,
não viu corrupção, não viu estado de decomposição, de putrefação. Então Jesus, ao terceiro dia, ao ressuscitar, ele de fato ali cumpre os planos de Deus. E agora a igreja, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ela de fato está amparada. Nada, nenhum pecado que você cometeu hoje, nenhum pecado que você cometerá amanhã, e que Deus nos livre, mas nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, não é mais nada, nada pode nos separar. Eu quero que você abra nesse texto então, lá do Salmo de número 1. Diz o texto, esse salmo tão conhecido, né? Salmo de número 1. Bem-aventurado, porque se nós temos que Jesus se levanta em nossa defesa, que ele nos fornece a limpeza através da imputação, carregando os nossos pecados e colocando a sua justiça em nós, de modo que quando Deus olha para nós, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, mas ele agora nos desafia a obedecer. Ele nos desafia a andar de modo digno do Evangelho. Ele nos desafia a andar na luz. E esse salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós precisamos ter muito cuidado com as redes sociais. Nós precisamos ter muito cuidado com este mundo que jaz no maligno. As músicas em inglês que refletem a glória de Satanás. E muitos não sabem, não conhecem, e estão muitas vezes ouvindo e não sabem o que estão ouvindo. Muitas vezes, muitos andam com pessoas, participam do que aquelas pessoas pensam ideologicamente falando, riem dos deboches, das brincadeiras, mas são crentes. Quantos crentes não andam, muitas vezes, exatamente na contramão do que está escrito na palavra de Deus? Para não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Se Cristo pagou pelos nossos pecados, nos deu novas vestes, agora Ele nos desafia a vivermos na luz, a andarmos na luz. Eu quero que você abra também o texto aí de Colossenses, capítulo 3. Observe aí Colossenses. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3. Versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo, cheio de Jesus, cheio da presença de Deus, diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos os filhos da desobediência. É por isso que o Evangelho nos instiga e nos motiva. É por isso que Jesus nos desafia lá no texto a vivermos e andarmos conforme preceitua a sua lei, a sua palavra. Nós não podemos fazer o que queremos. Como o pastor Lucas pregou lá no presbitério,
Que nós estamos vivendo exatamente como o povo de Deus no período dos juízos. Muitos estão vivendo como querem viver, ainda hoje. E não é difícil encontrarmos pessoas assim em nossas igrejas. Queridos irmãos, Ele nos desafia a andar na luz, uma vez que nós temos todas essas bênçãos da parte de Deus. Ele nos desafia a vivermos de modo digno do Evangelho. Ele nos desafia a vivermos este Evangelho nos nossos olhos, em nossas mãos, em nossos pés, em nossa mente, em nossa consciência. E nada melhor do que termos uma consciência pura diante de Deus. Nada melhor do que andarmos no temor do Senhor, confiando no Senhor, confiando em Deus. Vamos voltar lá para o texto de Zacarias. Observe, queridos irmãos, que Jesus entra em nossa defesa contra as acusações de Satanás. Ele faz a limpeza, Ele mesmo, como Ele fez a limpeza das nossas vestes sujas, colocando e vivendo ali, se fazendo pecado por nós, como disse o apóstolo Paulo, se fazendo maldição por nós. Ele também nos desafia a andar conforme esta nova vida. Mas em quarto e último lugar, Jesus traz libertação. Observe aí o texto, versículo 9. Lá, vamos ler, eu vou ler todo aqui. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Aqui nós encontramos uma referência exatamente em Cristo Jesus, quando ela vai se cumprir, que foi em um só dia, quando Cristo morre, pagando o preço pelos nossos pecados, meus irmãos. Ali nós temos de fato agora a libertação. Deus fez a justiça, a sua própria justiça, porque nenhum homem era capaz de fazer. Então o próprio Deus fez a sua justiça em Cristo Jesus. Por isso que o texto vai dizer o renovo. Quem é este renovo? Versículo 8 aí no final. O renovo, o meu servo, o renovo. O renovo, meus irmãos, é uma referência a Cristo, que exatamente cumpriu tudo em um só dia. De modo que hoje nós podemos desfrutar da graça de Deus. Nós podemos nos alegrar, porque não há mais condenação. Nenhuma condenação há. Não existe mais condenação. As nossas vestes já estão novas, limpas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. Na perspectiva de Deus, nós já estamos desfrutando da vida eterna. Meus amados irmãos, Ele nos libertou. Jesus em um só dia nos libertou. Nós podemos ver, e eu peço aos irmãos que abram mais uma vez lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o 14. Vamos ver o que é que diz lá. Mais uma vez. Capítulo 1,
versículo 13 e o 14. Eu vou ler o 13 e os irmãos o 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já temos. Não fique pensando que ainda teremos. Nós já temos a redenção pelos nossos pecados. Precisamos então, meus amados irmãos, agradecer a Deus, porque Ele saiu em nossa defesa. E eu agora, para concluir, peço que você volte lá para o texto. Quando você ver a expressão aí, no versículo 2, não é este um tição tirado do fogo. É esta expressão. Quem é aqui o sumo sacerdote? Ele é o representante do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele é o representante da humanidade caída. Ele é o representante do povo de Deus. De modo, meus amados irmãos, que esse tição tirado do fogo, ele já havia sido tirado do fogo. E esse tição aqui, somos nós. Somos nós. Porque estávamos condenados. Havia uma sentença escrita nas ordenanças, a dívida pelo pecado. Mas o Senhor diz para Satanás: as suas acusações não mais procedem. Em outras palavras, olha o versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: quem está dizendo para Satanás é o Senhor. É aquele que se levanta em defesa de seu povo. É Jesus. E ele mesmo diz que: ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Jamais, irmãos, nós passaremos pela aflição, pelo sofrimento eterno, porque foi Deus, não foi homem. Que Deus nos abençoe, que nós possamos crer, queridos irmãos, que nada pode nos abalar, nada pode tirar de nós, nada pode fazer com que nós venhamos a ir para o inferno, para o sofrimento eterno. Amém.